É, tem que ir para. É verdade. Eu, depois de praticamente faz uns 3 anos que eu tenho esse plano odontológico. E eu saí para ali, para me retrasar. Três consultas. E esse ano já foi assim.
E aí, meus queridos, bom dia para vocês, Armando e Micael, os dois únicos guerreiros no momento presentes aqui na sala, né, meu? É a galera que... E aí? É a galera que esqueceu de acordar? O que será que aconteceu, né, meu? Desde 6 horas da manhã, professor. Eu Tá falei, eu vou acordado. me acordar cedo. Eu também só acordo cedo, desde as 6 eu estou de pé aqui também. Pois é, meus amigos, meus queridos. E ainda mais assim, estava conferindo. E essa aula de hoje é a nossa penúltima dentro do cronograma das aulas do curso, né? Porque a data de finalização é dia 30. A próxima semana, a quinta-feira, cai no dia 26. Então, dia 30 de novembro é a nossa última aula geral. Eu vou terminar com a intensiva 2, para ter uma ideia, né? Vou terminar com a intensiva 2. E vocês aqui, a gente está na nossa penúltima aula. Mas é a penúltima aula provisoriamente, porque quando a prova for definida, quando a data da prova for definida, a gente vai continuar com aquelas aulas presenciais. Assim se espera, né? A gente tem a intenção de ter aquele 1 mês de aula presencial depois que for definida a data da prova. O IAP já mandou para vocês um aviso falando a respeito disso. Então, vai ser uma pausa nas nossas atividades, uma pausa na nossa rotina de aulas. Teremos o mês de dezembro de férias e não se sabe exatamente, vamos ver se janeiro também, não sei se de repente por causa do curso, né, por causa da prova, há uma expectativa de que a prova seja em março. Se for assim, a gente só voltaria a ter essas aulas presenciais em fevereiro, né? Vamos ver. E espero que daqui até lá estejamos com a vacina sendo amplamente injetada nos braços e nas correntes sanguíneas de todos nós, porque é o que vai garantir para nós aí alguma segurança na convivência, né? Na convivência presencial. Porque vocês estão vendo que aí que, infelizmente, os números voltaram a subir. Um mapinha que é muito sintomático aí como é o nome? Tem um mapinha da Folha de São Paulo que mostra como está a situação do Brasil hoje em relação ao coronavírus. Aí tem cores que eles usam para representar a situação nos estados. Quanto mais vermelho, é mais grave. Quanto mais azul, é mais tranquilo. Até 3 semanas atrás, o mapa do Brasil tinha 1 ou 2 estados ainda num vermelho claro. Todos os outros estavam no azul clarinho, porque era estabilizando numa situação de conforto. Só que agora a gente já tem mais uma vez, mais da metade dos estados com essa cor vermelhinha e alguns deles com vermelho mais escuro, que indicam que o número de casos está acelerado, né? Ontem, no mundo, houve um recorde de óbitos desde o início da pandemia, no mundo. Porque a Europa vive a segunda onda, os Estados Unidos vivem a segunda onda, os Estados Unidos estão para fechar a escola de novo, enfim. Então, a gente teve aí um relaxamento da situação, havia uma ansiedade para um retorno, perfeitamente, eu acho que justificável, né, pelo fato de que ficar parado não era só uma questão de tédio, era uma questão de sobrevivência para muita gente, manter-se em suas atividades. Para muita gente era uma questão de sobrevivência mesmo. Então, dá para ter compreender essa ansiedade, só que foi a forma como as autoridades reagiram a essa ansiedade que levou a gente a como a gente está hoje, mais uma vez, né? Deixa eu abrir aqui abrir um caderno aqui para funcionar como rebatedor aqui. Olha, fica bem claro, fica claro. Vou botar desse lado de cá. Pronto. Que a minha cara fica mais iluminada aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Pronto. Aí, pai. Beleza? Letícia, Maria Eduarda, sejam bem-vindas, minhas queridas. Chegaram aqui agora. Vamos começar a nossa aula. Eu vou pegar aqui o caderno de planejamento, porque, para variar, eu esqueci de colocar ele aqui. Agora eu quero combinar com vocês uma coisa. Vocês lembram que na semana retrasada
a gente não teve aula e, em virtude daquela minha reunião, na semana passada a gente começou a cobrir a carga horária daquela, né? Eram para ser 2 horas de aula, foram 3, então a gente já cumpriu com 1 hora, pelo menos, daquela que a gente faltou. Só que hoje eu vou ter que levar a minha esposa no dentista. E aí eu queria combinar com vocês para que nós tenhamos a nossa aula normal, às 8 da manhã, a gente termina, às 10 da manhã a gente termina. Na verdade, sem o intervalo, a gente vai até às 9h45, dentro daquilo que a gente se programa a fazer, tá? Então, para poder, na próxima aula, aí sim, eu poder transmitir, trazer para vocês aquela hora extra para poder cobrir a quinta-feira que faltou, tá? Hoje, em virtude disso, a gente vai até às 9h45, horário normal de aula, que a gente bota um intervalo para o final, então não tem intervalo, vai direto. Em virtude disso daí, na próxima semana, 3 horinhas de aula. Show de bola? Vamos revisar estratégias de argumentação aqui. Vamos nessa? Deixa eu pegar aqui o meu planejamento, meu relatório, jogo rápido. Vamos nessa. Deixa eu tirar isso daqui, meu rebatedor improvisado. Oh. E isso vem para cá, isso vem para cá, e você vem para cá. Missiva da manhã. Missiva manhã. Pronto, vamos para a aula de número 38, a 39, mano. Aula 39, mano. Nossa, meu, parece que foi ontem que a gente começou aqui nossas aulas presenciais. E aí, quando chegou na aula de número... Deixa eu ver. Quando chegou na aula de número 6. Foi? Não, foi na aula de número 7, pô. A 7ª aula nossa já foi aqui no ambiente online. Foi uma aula que eu gravei no IAP. Daí depois a gente, na aula seguinte, 26 de março, foi aqui em casa. Todas as outras, nós começamos nosso curso no dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, avalia aí. Nós passamos 10 meses juntos, né? Ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro. A gente vai praticamente 9 meses e alguma coisa. Nós estamos parindo uma aprovação. Vocês avaliam isso? São 9 meses, mas é uma gestação de uma aprovação. Para você ter uma ideia, né? Pois é. Amém, amém, amém. Ó, durou mais que meus relacionamentos, professor. Mas foi bem triste esse comentário. Eu ri, mas eu sou solidário a você, viu, Armando? Não, mas é para rir mesmo, professor. Você pode chorar. Né? Né? Pois é, eu sou solidário a você. Você, com essa experiência, vira um cantor de sofrência. Ganha muito dinheiro também, viu? Quando depois que você passar no IF, você conseguir o seu diplomão. Já estou planejando, professor. Se não der certo, o plano é cantar nos barzinhos aí. Exatamente. Só Armando dos teclados, professor. Armando dos teclados. Armando o teclado, alguma coisa desse tipo. Ó, só não vá beber junto com os cabas. Você tem que fazer os cabas chorar. Você não pode chorar junto, não. Misericórdia. Deixa eu ver aqui, módulo 3. Essa aqui é a aula 38, do módulo 3 é a aula 9. Aula 9. Aula 9. E o que nós vamos fazer na nossa aula 9? Hoje eu pretendo ditar tal de vocabulário, isso de forma breve, tudo bem? E vamos revisar as estratégias argumentativas. Para isso, eu vou abrir aqui o arquivo das estratégias de argumentação. Vou usar o arquivo que nós já usamos anteriormente. Estou abrindo aqui as pastas, 2020 aulas.
argumentação. Só que na semana passada, a gente já começou essa revisão de argumentação quando eu passei para vocês aquilo que é importante que se tenha num parágrafo argumentativo, não foi isso? Falei para vocês que era importante que o parágrafo tivesse vinculação semântica com a tese, ou seja, serviço para defender a opinião, vinculação sintática com o parágrafo anterior, então, ter um conectivo que desse a sensação de fluidez à leitura, ter uma estrutura que implicasse num tópico frasal bem delimitado, apresentando o argumento em si. Disse também que precisa ter uma explicação, uma ampliação baseada em dados consistentes e estratégias argumentativas, né? Dados estatísticos, argumento de autoridade, de certa maneira, até uma contraposição de argumento oposto, argumento histórico, esse tipo de coisa. E, por fim, eu disse que é legal que o parágrafo tenha também uma articulação interna, que existam conectores sendo usados, uma boa colocação pronominal, uma regência bem feita com o uso correto das preposições, pontuação adequada, para que exista uma articulação sintática interessante entre os períodos, né, e as orações dentro do parágrafo argumentativo. Eram essas as 5 coisas que eu dizia na aula passada, que o seu parágrafo argumentativo deve ter para ser considerado um bom parágrafo argumentativo. Agora, eu quero dar destaque a algumas das estratégias de argumentação mais legais, mais importantes, tá? Mais importantes para que vocês possam seguir. Eu vou colocar aqui. Cadê? Pronto. Vou partir da terceira. Deixa eu voltar. Apresentação de slides. Um quiosque. É isso mesmo? Orador. Janela. Pronto, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pronto. Agora eu vou compartilhar essa tela com vocês aqui, para vocês acompanharem comigo. Pronto, todo mundo vendo. Virar isso para cá, show de bola. Gente, então vamos ver aqui como é que funciona para relembrar, para rememorar a argumentação por meio de dados estatísticos. Vocês puderam observar, especialmente aí nesse simulado, que essa é uma estratégia que dá para usar perfeitamente, porque geralmente os cadernos de texto trazem muitos dados. Geralmente os cadernos de texto são recheados de dados. Se eles estão lá, estão disponíveis, é para usar. Então, essa é uma boa estratégia de argumentação e está disponível para uso. Então, use dados estatísticos, use números, percentuais, frações. Tome só cuidado com alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, algumas expressões que a gente nem imagina que são dados estatísticos, representam números. Quando você diz a maioria da população fez alguma coisa ou pensa alguma coisa, segundo pesquisa, você tem que mencionar qual foi a fonte da informação. Você não pode dizer que a maioria de algo. Você não pode falar sobre a maioria de algo sem ter um lastro, nem sem ter uma base de fonte de informação, porque senão você cai naquilo que a gente chama de achismo. Se você diz que é a maioria, você sabe. Se você sabe, você tirou de algum lugar. De onde foi que você tirou? Ok? Então, cuidado quando for usar essas expressões. A maioria é um dado estatístico, sim. Não é um dado preciso. Não é um dado estatístico preciso. Não é um número fechado. Pá. Mas é uma projeção. Se você diz que você está mencionando no seu texto algo relativo a uma maioria, é porque você coletou isso de algum lugar. Você tem que ter um embasamento para poder mencionar isso. Então, cuidado com essas expressões. A maioria, a minoria. Se você está em dúvida, use as expressões muitos, certo? Uma grande parte. Tudo bem? Porque aí você não se compromete. Se você diz muitos, bem, não se comprometeu com essa ideia de dizer que maioria. Ok? Essa palavra maioria, ela de certa forma já representa uma estatística, mesmo que de forma assim um pouco mais vaga. Ok? Então, o que é aqui a argumentação por meio de dados estatísticos?
Isso aqui você pode tanto seguir pelo seu caderno, pelas anotações que você já fez lá no meio do ano. No meio do ano a gente fez juntos aqui a abordagem dessas estratégias. Então, se vocês têm aí no caderno esses apontamentos, pode acompanhar por eles e só incrementar. Quem quiser fazer apontamento novo, coloca aí num segmento à parte como apontamento de revisão, especificamente, né? Aí, olha só. Tá aqui, ó. Argumento por dados estatísticos. Foi isso, foi um pin aqui no meu telefone. Não, foi não. Olha só. Olha o exemplo aqui, gente, em relação a dados estatísticos. Os pais precisam ficar mais atentos à rotina dos filhos na internet. Essa seria a tese para aquela pergunta problematizadora da prova do ano passado. A escola e os pais são responsáveis. A escola é responsável por cuidar, por tratar, por lidar com os casos de cyberbullying. Essa era mais ou menos a pergunta do ano passado. E aí a opinião a ser defendida aqui era essa. Eu que defini essa opinião para um texto meu. Os pais precisam ficar mais atentos à rotina dos filhos na internet. Então, joga um pouco da responsabilidade para os pais. E aí, vamos lá. Onde é que estão os dados estatísticos? É preciso levar em consideração os dados do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Vamos fazer algumas considerações aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Gente, Comitê Gestor da Internet no Brasil, nitidamente, claramente, logicamente, é a fonte da informação. Você pode colocar a fonte da informação antes da informação ou depois, não importa. O que importa é que a fonte esteja aqui. E um detalhe também é importante precisar. Se a fonte da informação que você quer transmitir seja representada também por uma sigla, né? Uma abreviação, então o que acontece? Você precisa também mencionar por extenso qual é o nome do órgão, instituição, empresa, seja lá o que for que essa sigla represente. Mas você precisa mencionar isso também. A forma como você vai fazer isso pode ser de duas maneiras. Ou você coloca o nome fora, por extenso, e na sequência coloca entre parênteses a sigla, ou você faz o contrário. Coloca a sigla antes, sem parênteses, e entre parênteses depois, você coloca o nome por extenso. O importante é que tem que ter parênteses para colocar alguma coisa, esses parênteses vêm depois. Os parênteses vêm por último. A primeira informação é a que vem fora do parênteses. Sendo que essa primeira informação pode ser por extenso ou ela pode ser a sigla. Tudo bem? Desde que na sequência venha o seu referente entre parênteses. Pronto. Nesse caso aqui, Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí quem é? Ó, a sigla CGI.br. Pronto. Ok? É preciso levar em consideração os dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Deixa eu chamar a atenção de vocês para um erro que tem acontecido quando as pessoas usam esse tipo de estratégia aqui. É um erro de ordem sintática. É um erro de ordem sintática. Quase que eu derrubo meu copo aqui agora. É um erro de ordem sintática. Geralmente o pessoal diz assim, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, CGI.br, diz que, ou segundo o Comitê do Gestor da Internet do Brasil, mostrou que, gente, se você coloca no começo da tua expressão, segundo, você está fazendo uma inversão. Esse Comitê Gestor da Internet do Brasil não é mais sujeito. Na hora que você diz, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, vírgula, essa é uma inversão. Aí, ó, seria dessa maneira. Segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, vírgula, o distanciamento dos pais em relação ao uso das redes sociais dos filhos é uma realidade. Nesse caso que eu acabei de ler para vocês, o sujeito é distanciamento. O sujeito é distanciamento. Então, segundo o Comitê Gestor, o distanciamento dos pais. Então, aí o núcleo dessa oração, se tratando de sujeito aí,
distanciamento. Então, não há que se fazer. Se a gente coloca, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, mostra que. Não, porque o verbo estaria dando a entender que Comitê Gestor da Internet do Brasil seria o sujeito, porque o verbo está concordando com esse sujeito, em gênero, número, né? Então, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, mostra que, não, na hora que eu boto um segundo antes, eu estou fazendo uma inversão. Tenho que, inclusive, separar por vírgula isso aí. Segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil, vírgula, aí CGI.br, vírgula, o distanciamento dos pais em relação às redes sociais dos filhos é uma realidade. Pronto. Então, fiquem atentas a isso. Não é todo mundo que comete, mas está aparecendo esse tipo de erro. A galera está colocando um condicionante, está colocando uma expressão segundo, de acordo com, e na sequência bota esse elemento, que seria o que está de acordo, e depois bota o verbo como se... Desculpa. Como se houvesse ali um sujeito. Então, muito cuidado com isso. Então, é preciso levar em consideração os dados do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que mostram o distanciamento dos pais em relação ao uso das redes sociais pelos filhos. Isso aqui é o tópico frasal, né? Isso aqui, é preciso que se diga... Ó, isso é o tópico frasal, termina aqui. Vem daqui até aqui. Tá? Segundo pesquisa realizada pelo comitê, olha aí, ó, o comitê não é sujeito. Isso aqui é uma outra oração. Comitê não é sujeito. Segundo pesquisa realizada pelo comitê, vírgula, aí vem o primeiro dado, ó, 23% das crianças afirmaram terem sofrido ofensas na internet. Mas o mesmo levantamento apurou que apenas 11% dos pais, outro dado, relataram incômodos dessa natureza com seus filhos. Nesse exemplo aqui, a ampliação está pegando mais da metade do parágrafo, pegando a partir da quarta linha até o final. Não existe aqui a necessidade de desfecho, pelo menos de minha concepção. Alguém poderia ler e dizer assim, não, eu quero fazer um desfechozinho para esse parágrafo argumentativo. Poderia caber? Se a pessoa fizesse de jeito que ficasse objetivo, talvez sim. Eu não julguei que necessitasse. Mas o que é esse... Oi, diga aí, Armando. Desculpe interromper. Não, o que é isso? Sua explicação maravilhosa. Deixa de É olhar. o seguinte, professor. Mas, geralmente, dados estatísticos, principalmente agora que eu estou analisando, eles geralmente não precisam de desfecho porque eles já respondem por si só, eles já respondem como um argumento forte por ser uma afirmação por si. Exato, isso também acontece. Mas nada impede, sabe, Armando? Eu não digo assim que não é absolutamente desnecessário, porque pode ser que, de repente, você apresente 3, 4 dados e você queira amarrar esses 4 dados por uma síntese final, porque essa seria a função desse desfecho, realizar uma síntese das informações que você apresentou no parágrafo. Mas nem sempre isso é necessário por causa disso que você falou, tá? Por causa disso que você falou, os dados têm força por si mesmo, na hora que você apresenta, é como se dispensasse maiores, né, desdobramentos, você apresenta o dado e ele por si já é uma informação relevante, mas na ocasião de haver uma quantidade maior de dados e alguém queira fazer uma síntese, como se diz assim, portanto, assim, dessa forma, tá? Então, pode fazer também. Nesse caso aqui, como está de acordo com o que você falou, não julguei que fosse necessário. Ok? Então, temos aqui a argumentação por dados estatísticos. O que é legal da argumentação por dados estatísticos? Tem força porque foi produzida a partir de método, a estatística é uma ciência. Se a fonte da informação é confiável, o argumento é forte, é representativo de uma realidade, é um recorte preciso de uma realidade. Por que você tem que mencionar a fonte da informação? Isso é uma ressalva importante de se dizer. Por que você tem que mencionar a fonte da informação quando apresenta um dado estatístico? Para dar ao seu leitor a chance de conferir por si mesmo os dados. Conferir a metodologia que foi aplicada, conferir o recorte temporal em que foi feita, conferir o recorte geográfico em que foi feita,
Então, isso é para essa finalidade que você diz. Senão, seria muito comum, e é errado fazer isso, dizer, pesquisas mostram que, segundo pesquisas, parará, parará. Isso é errado, isso é vago. Isso não dá para o leitor a possibilidade dele confirmar pelas suas próprias vias. Você tem que dar essa oportunidade para o leitor. Por essa razão, é por isso que tem que ter a fonte da informação precisa. Beleza? Esse é o lance. Em relação a dados estatísticos, nesse exemplo, algumas orientações importantes foram essas aqui. Deixa eu passar adiante. Vamos passar para o próximo. Opa, deixa eu apagar aqui essas coisitas todas. Eu acho que ainda tem mais um exemplo. Deixa eu ver se eu passei batido aqui. Se tem mais um exemplo ou não. Ah, não, está aqui. Não, é verdade. Só tem esse exemplo. Aí a gente vem para outro. Deixa eu ver. Não vou fazer o argumento por comparação aqui com vocês. Acho que é uma chance muito grande de a gente se perder numa obscuridade, uma subjetividade muito grande. Geralmente, quando eu vejo as redações feitas por meio desse tipo de argumento, o que acontece com mais frequência é a pessoa se perder. Eu sempre apresento para poder a pessoa saber que tem essa estratégia. Mas quando eu vou corrigir, que vejo que a pessoa usou uma argumentação por analogia, pode acreditar, de cada 5 pessoas, tem uma que acertou ali, de alguma forma, esse tipo de estratégia. As outras 4 acabam se perdendo. Então, por isso, a gente não vai revisar. Diga aí, Armando. Eu não uso esse dado, não uso. Eu prefiro dado por analogia. Eu me perco sempre que eu exercito, que eu vou ler, eu digo, meu Deus, Tatal teria vergonha de mim. É porque a analogia implica numa interdisciplinaridade. Você tem que dominar muito bem os dois contextos. Então, por exemplo, tem muitos colunistas, eu leio alguns jornais, aí tem alguns colunistas que são danados para fazer esse tipo de coisa. Mas pela experiência deles, pela carga, pelo volume de leitura, pela erudição, às vezes os textos chegam a ser até enfadonhos, sabe? Chega a ser cansativo. Chega a ser uma coisa assim, de uma erudição tão rebuscada que não dá vontade, não é aquela coisa que você lê assim para se distrair, para passar o tempo. Você termina com dor de cabeça de ler uma coisa daquela. Mas tem outros caras que são mais descontraídos, tem uns camaradas que fazem esse tipo de relação, aí vou falar de política no Brasil de agora, eu vou falar de alguma coisa fazendo uma inter-relação com algo que aconteceu na Roma Antiga, com a coisa dos faraós do Egito Antigo. E vou buscar também um pensamento filosófico. E o cara mistura tudo isso num liquidificador e acaba muitas vezes dando certo, mas porque eles têm experiência, eles têm tato. E às vezes eles estão fazendo... essa comparação por analogia, a argumentação por analogia, ela é legal de usar em artigo de opinião quando os colunistas têm esse perfil, essa pegada mais subjetiva, mas é principalmente um tipo de estratégia legal para crônica argumentativa. Aí é tranquilo. Para crônica argumentativa, o camarada tem a liberdade de agir assim, conforme o seu perfil, seu gosto, suas preferências linguísticas. Aí ele vai fazer. Agora, numa dissertação argumentativa, nem é recomendado usar, por mais que se domine os dois lados. Por mais que se domine os contextos que vão se entrecruzar. Porque a dissertação argumentativa tem a característica de ser um texto muito objetivo. Né? Então, no artigo de opinião ainda se admite a depender do perfil do colunista. E na dissertação argumentativa nem se recomenda isso daí. Tá? Vamos passar também o de raciocínio lógico. Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar para vocês. O próximo. Professor, nesse de raciocínio lógico, tipo assim, eu tenho que colocar a causa e a consequência só em um parágrafo ou eu posso colocar em outro? Boa pergunta. Pode colocar em outro. Você pode fazer um parágrafo só de causa e consequência, ou você pode colocar um parágrafo explicitando as causas e o outro explicitando as consequências que têm relação com essas causas. Perfeito. Pode ser das duas maneiras. Eu fiz uma vez no mesmo parágrafo, sabe? Aí eu fiquei em dúvida. Numa redação de treino que eu estava fazendo, eu fiquei... Aí eu vou perguntar a Tatal. Eu lembrei agora. Em dúvida se era adequado, né? Exatamente. Pois é. Se você consegue fazer e dar densidade ao parágrafo, aí legal. O que não dá, o que não pode,
é se você fizer tudo num parágrafo só, mas ficar tudo muito sem consistência, muito pequeno, curto, né? Ou muito grande. Muito grande também não é legal, num único parágrafo, realmente. Aí seria mais interessante você desmembrar, fazer daquele segundo jeito, né? Um parágrafo para colocar as causas, outro parágrafo para colocar as consequências. Tá bom? Belezinha. Vamos nessa. Aí o argumento de autoridade. Esse aqui eu acho muito legal. E aí, olha só, assim como o anterior, é outro que tem no caderno de texto. Esse é outro tipo de argumento que você encontra no caderno de texto, brincando, molinho, molinho. Porque o primeiro texto da prova do IF sempre é aquele mais denso, geralmente uma lauda, às vezes mais que isso, extraído de uma fonte confiável. E aí eles botam um compilado de informações, botam dados estatísticos, fazem inserção histórica. E entre essas informações sempre vem um especialistazinho ali. Seja qual for o tema, sempre há um trecho de uma entrevista com alguma autoridade naquele assunto. Aí você pode se valer disso para poder usar. Só que eu quero fazer uma ressalva aqui com vocês. Tendo no caderno de texto, está resolvida a parada, tá? Show de bola. Tem que a informação, claro, fazer sentido para a opinião que você quer defender, correto? É isso que tem que ter. E você tem que... O que eu acho legal, apesar de você poder fazer a citação, que é reproduzir na íntegra, o que a gente chama de ipsilíteres, reproduzir na íntegra o discurso alheio, né? Numa citação direta, num discurso direto, o melhor é quando você faz uma paráfrase, quando você diz o que o autor disse, com suas próprias palavras. Ou você escreve o que o autor escreveu ou disse com suas próprias palavras. Porque aqui tem outro detalhe, não precisa ser algo que você apenas leu, pode ser algo que você também ouviu, que você assistiu, não importa a fonte. O que importa é você mencionar a autoridade. Tá? Então, a paráfrase textual seria a melhor alternativa para você trazer para cá. Aí entra a grande ressalva, né, gente? Aí entra, a meu ver, a grande ressalva. Não vejo mais muitos de vocês fazendo isso. Mas o uso de expressões, de afirmações que ficaram famosas porque foram proferidas por determinados filósofos e viraram jargões, viraram posts de Orkut, Facebook, Instagram e redes sociais que vierem pelo futuro. Aquela frase lacradora. É perigoso você achar que uma frase lacradora vai servir para qualquer contexto. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Existem pessoas, colegas na internet, blogs, né, de redação, que têm essa como uma carta na manga. Ah, bota essa frase aqui que vai bem com tudo. Cita esse filósofo aqui, Immanuel Kant é o queridinho junto com Zygmunt Bauman. Cita esses dois aí que vai dar certo. Seja para o que você estiver falando. Se estiver falando aí de aquecimento global, joga Zygmunt Bauman, joga também o Immanuel Kant. Está falando de educação, joga Zygmunt Bauman, joga o Immanuel Kant. Você está falando de jogo de biloca assim na frente de casa, ou então de futebol descalço na rua, joga Immanuel Kant, joga o Zygmunt Bauman. Não é assim que a banda toca, sabe? Não é assim que é interessante se fazer. Você tem que ter discernimento para saber se aquela citação, por mais que seja de duas pessoas, duas figuras intelectuais consagradíssimos, você tem que ter o discernimento e o bom senso para saber se aquela informação casa mesmo ou não casa. A frase queridinha de sempre: a educação é o que o homem faz. O homem é o que a educação faz dele. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Deixa eu botar aqui. O homem já vai aparecer aqui. O que... Pronto. O homem é o que a educação faz dele. Deixa eu ver se a frase é essa mesmo. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O ser humano não é nada além daquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. A frase queridinha de sempre. Gente, quantas vezes eu não já li isso e não casou com nada? Eu li, a pessoa fez a redação, quando chegou, está lá essa frase da Immanuel Kant. A minha sensação, a minha suposição foi que a pessoa deve ter, sei lá, sabe?
deve ter passado alguém perto, fumado alguma coisa, a fumaça foi para o nariz dessa pessoa e o efeito foi na hora que ela estava terminando a redação. Ela foi lá e jogou essa frase do Immanuel, do Immanuel Kant. Não cabe. Então, cuidado. Não existe, a meu ver, frases que servem para toda e qualquer redação. Frases coringa. Existe você ter uma leitura legal, ter um repertório bacana de frases e, a depender do contexto, você poder usar uma ou outra porque serve para o que você quer conscientemente apresentar. Mas se você simplesmente decide jogar, pum, é que nem uma vez eu fui fazer um trabalho e eu não sabia fazer a capa. A minha letra era muito horrorosa. Hoje ela é só feia, mas minha letra antigamente era muito horrorosa. Aí eu pedi para minha irmã, olha só, minha irmã com a letra bonita pra caramba, fazer para mim escrever. Eu já tinha feito o trabalho todo e passei para ela escrever. Antes eu não tinha, ou parece que não podia ser datilografado. Não sei se vocês, os pais de vocês, falaram a respeito de um tempo em que a gente datilografava os trabalhos com máquina de datilografia. Já viram a máquina de datilografia? Eu já vi uma. Davi, Maria. eu tive uma aqui em casa, era do meu pai, eu usava ela pra caramba para fazer trabalho. Aí o que acontece? Aí eu acho que esse não podia ser datilografado. Aí eu pedi que minha irmã escrevesse com a letra dela o que eu tinha escrito. Beleza, minha irmã fez. Eu lá, muito desligado, peguei o trabalho, fechei, fui entregar para o professor. E aí pegue risada depois na hora de devolver. Ficou lindo, especialmente essa frase que você botou no final. Quando eu fui ler a frase, ela tinha colocado fim por fim, escrito por mim. Eu digo, Jesus Cristo, não acredito. Não. Eu fui a chacota do professor. Meu. Foi igual a mim na redação do ano passado, foi Tu botou o quê? Coloquei uma rima. Tu botou uma rima para terminar a redação, foi? Homem, eu me arrependo até hoje. Mas tu botou o quê? Por que tu botou isso? Não, porque era sobre cyberbullying, né? Ah. E o melhor, eu achando que eu tava arrasando. Falei, entendi. Vixe, vou mostrar é meus isso dotes de aí. rapper aqui, né? É isso aí, meu irmão. Eu tô arrasando aqui. Aí, eu não lembro o que foi que eu coloquei, mas foi uma rima assim, sabe? Rimava com o final do segundo parágrafo de argumentação, tava dando de conclusão. Quando eu olhei assim, eu falei, tá boa, mas quando eu entreguei, deu um arrependimento tão grande. Foi, né? Eu fui pensando. Deve estar na parede de algum professor lá que fez a correção, né? Para guardar de lembrança. Ei, professor, que é isso? Ei, professor, juro por Deus, mano. E quando eu comecei a ter uma noção de redação com o senhor, né? Aí que eu lembrei, eu falei, minha nossa senhora. Aquela redação. Mas ainda bem que eu toquei fogo no rascunho. Não há aprendizado sem manchas. Ei, pense, viu? Né? Não Ou há... mancha essa daí, viu? Ou não mancha. Há aprendizado sem manchas. Então, atenção a esse aspecto. Não vamos inventar de colocar frase de filósofo só porque é de filósofo conhecido. É melhor que esteja de acordo, na verdade, o adequado é que esteja de acordo com o que você pretende apresentar. Vamos ver aqui. Aí eu fiz um exemplo de citação e um exemplo de paráfrase, claro, né? O exemplo de citação. A melhor forma de se combater o cyberbullying é prevenindo. Essa é a tese que eu apresentei como sendo a opinião a ser defendida. Aí vem o parágrafo, olha. Uma postagem atinge número incontável de pessoas e isso aumenta o sofrimento da vítima. Ela não sabe quem viu ou não, afirma a psicóloga e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Luciana Lapa. Por isso, o trabalho de prevenção da escola e da família deve ser constante e vigilante. Olha, é claro, esse parágrafo tem vício, ele está muito pequenininho, a ampliação eu não gostei. Fui eu que fiz, mas a ampliação dele está muito a desejar. Apesar de ser uma informação relevante, importante, poderia ter um desenvolvimento um pouco maior. Foi uma preguiça que eu acho na hora que eu fiz esse parágrafo. Mas veja só, começo com a citação de alguém importante para o tema. Não é uma psicóloga, filósofa conhecida do grande público, mas é um especialista, tanto que está aqui as credenciais dela. Afirma a psicóloga, tá? Se trata de cyberbullying, dizer que foi uma psicóloga que falou já é uma coisa interessante, porque é uma profissional que lida diretamente com esse tipo de caso, né?
tanto na prevenção como nas tentativas de se atenuar ali, minimizar os efeitos de um bullying sofrido, os efeitos, os traumas que ficam, né? Então, a psicóloga, se eu menciono a psicóloga num texto sobre bullying, ela já é uma autoridade. Então, já faz sentido para mim, muito embora ela não seja conhecida do grande público. Mas aí eu não achei que somente o termo psicóloga seria a autoridade suficiente para poder falar sobre cyberbullying. E como estava disponível na minha fonte outras credenciais dela, decidi colocar aqui. Porque além de psicóloga, ela é pesquisadora. Ela é psicóloga e pesquisadora. Essas duas informações já ampliam mais essa coisa da autoridade que a pessoa tem em relação ao tema. Mas ela não é pesquisadora de um lugar qualquer. Aí eu botei uma outra credencial. Ela é pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Então, é uma instituição respeitada de ensino superior. E, por último, vem o nome dela, Luciana Lapa. Como é que isso aqui poderia acontecer também do ponto de vista da ordem estrutural, coisa do tipo? Veja bem, aqui começa e termina a citação. Isso é citação direta. Isso aqui foi exatamente o que foi que a Luciana Lapa expressou. Tá? É nas palavras da Luciana Lapa. Quando tem aspas assim, é citação e tem que ser literal. Se, de repente, na fonte original tivesse algum erro de gramática, você teria que corrigir esse erro de gramática. Vamos imaginar que, por um deslize do redator do jornal, ele deixou passar uma palavra sem um acento agudo, e você sabe que a palavra tem acento agudo. Você tem que corrigir. Tudo bem? Se fosse num trabalho acadêmico, você teria que colocar do jeito que está mesmo, com o erro, e depois da citação, colocaria entre colchetes uma expressão SIC, S-I-C, que indica tal como está, tá? Tal como está no original, para você dizer que aquele erro não é seu. No caso de trabalho acadêmico, na redação você tem que corrigir, tá? Aí, ó, afirma a psicóloga. Aí a gente começa a entrar, ó, nas credenciais. Primeira credencial, psicóloga. Segunda credencial, pesquisadora. Terceira credencial, Universidade Estadual Paulista. Quem é sacristã? Quem é? Luciana Lapa. Aqui, tanto o nome Luciana Lapa poderia vir antes, como aconteceu aqui, pode vir depois também. Tá? Então, ela não sabe quem viu ou não, afirma Luciana Lapa, psicóloga e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista. Pouco importa. É do mesmo jeito que lá na citação. Tá? Do mesmo jeito que lá na citação. Então, o nome da autora, perdão, é do mesmo jeito que está lá naquela parte dos dados estatísticos. O nome pode vir antes ou depois. Aqui, a gente teve a citação primeiro e a indicação do nome depois. Tudo bem? Por isso, o trabalho de prevenção da escola e da família deve ser constante e vigilante. Então, muito pequenininha a ampliação, desenvolvimento, eu acho que caberia um pouco mais aqui. Mas, para efeitos didáticos, chegamos ao que gostaríamos. Show de bola, queridos? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Eu não tenho dúvida, não. Eu tô ativo. Show de bola. Show de bola. Maria Eduarda também, tudo na paz, tudo tranquilo. Micael também está na paz do mesmo jeito. Vamos para frente. Quem aqui assistiu a essa aula sobre argumentação lá no comecinho, lá no meio do ano? Alguém lembra de ter assistido essa aula? Eu assisti. Armando assistiu. Inclusive, foi nessa aula que eu caí na real. Foi, né? Olha aí, tá vendo só? A aula em que as verdades prevaleceram. Ei, pense. Nunca mais. Hein? Aqui foi, sabe quando que a gente fez essa aula? Maria Eduarda estava, Micael também estava. Essa aula foi a número 11. Nós iniciamos o estudo das estratégias de argumentação no dia 16 de abril. A 16 de abril a gente foi, 23 de abril a gente continuou com essa aula e a gente concluiu no dia 30 de abril. A gente passou o mês de abril praticamente inteiro tratando de argumentação. E essa revisãozinha a gente está fazendo agora. Show de bola. Aí tem mais um exemplo aqui. Ó. A melhor forma de se combater o cyberbullying prevenindo foi essa... Ah, não? Tem outro exemplo não? Só tem esse? Viajei na maionese.
Não, olha só. Ah, tá. É porque primeiro eu fiz a citação, desculpa, perdão. E agora é a paráfrase. Como ficaria na forma de uma paráfrase? A citação é literal. É a mera transcrição, a cópia integral da fala ou da escrita do autor da informação, né? A paráfrase não, é você escrever com suas próprias palavras o que um autor ou autora mencionou. Essa é a diferença. E vamos ver como é que ficou aqui. Ó. A mesma coisa, a tese tem que ser a mesma. A melhor forma de se combater o cyberbullying é prevenindo. Aí vamos lá para o parágrafo. A psicóloga e pesquisa. Veja que agora eu decidi começar pela apresentação da autoridade. A psicóloga e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Luciana Lapa, afirma que o sofrimento da vítima de cyberbullying é maior porque uma ofensa praticada por meio da internet alcança um número muito grande de pessoas e ela não sabe exatamente quem viu ou não a postagem. Mesmo detalhe do parágrafo anterior, eu vou destacar aqui. Do ponto de vista do desenvolvimento, está fraco. Precisaria de um desenvolvimento maior. Do ponto de vista da coesão, está bem articulado, embora tenha um só parágrafo aqui e enorme, né? Não é tão recomendado assim, que se mesmo que esteja bem articulado, não é recomendado que um parágrafo tenha esse tamanho inteiro no texto. Tá? Mas o que eu quero didaticamente trazer aqui, extrair desse parágrafo? Presença da autoridade e da paráfrase textual. Eu afirmo o que a Luciana Lapa afirmou, só que eu faço isso com minhas próprias palavras. Beleza, queridos? Essa é a diferença que a gente tem aqui entre citação e paráfrase. Show? Show de bola. Maravilha, maravilha. Próximo. Refutação de argumento contrário. Essa é perfeita. Deixa eu ir aqui só encher o meu copinho d'água e volto já. Volto já para começar essa daqui. Ok, de volta. Vamos lá. Refutação de argumento contrário. Olha, minha gente, esse aqui é um tipo de argumento que depende muito mais do seu repertório sociocultural do que caderno de texto. Os outros dois estão no caderno de texto. Nada impede, inclusive, que você use informações que você traz de dados estatísticos ou de autoridade do seu repertório sociocultural. Mas o caderno de texto ajuda muito. Aqui, geralmente, é o seu repertório. Pode ter no caderno de texto também, mas geralmente é o seu repertório. Do que depende o uso eficiente desse tipo de estratégia? De como você lê, do quanto você lê, do quanto você se informa. A gente tem um problema hoje que é a existência das bolhas. As bolhas nas redes sociais,
fazem com que a gente se limite à leitura daquilo que nos agrada. Então, a gente vai para a rede social, convive com uma certa quantidade de pessoas, apresenta determinados posicionamentos. Isso acontecia mais no Facebook, no Instagram é muito mais empresarial, é muito mais imagético, né? O Instagram não é bem o lugar onde as pessoas vão para opinar em relação aos fatos cotidianos, é mais Facebook ou o Twitter, né? Também. Então, o que acontece é que as pessoas vão lá e apresentam seus posicionamentos em relação à política, a alguma questão polêmica da pauta de costumes, como aborto, como casamento entre homossexuais, racismo, enfim. Aí entram questões que, pelo amor de Deus, como é que isso pode ter virado polêmica nos dias de hoje? Terraplanismo, essa idiotice, ainda tem essa idiotice rolando, e essa coisa dos anti-vacina, né? Pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, o que acontece? A bolha das redes sociais faz com que a gente fique limitados a compartilhar e receber informações com quem pensa igual a nós. O algoritmo traça um perfil do nosso comportamento na rede e apresenta para nós compartilhamento de informações que dialogam com o que a gente pensa. Então, por exemplo, é coisa comum que você sabe que você já entrou num site para poder pesquisar qualquer coisa que seja e, com o passar do tempo, aquilo começou a aparecer no seu computador assim repetidas vezes insistentemente. Bastou você entrar uma vez no site Netshoes, ou você nem usou Netshoes, para poder pesquisar, sei lá, meia, e acabou sua vida. É meia caindo por tudo quanto é lado dentro das suas redes sociais, seu e-mail e tudo mais, né? Então, o algoritmo tem essa finalidade publicitária, né? Sim, empresarial. Mas tem também essa coisa de manter você conectado com quem pensa igual a você. O algoritmo não vai mostrar para você perfis de pessoas que pensam diferente. Se você é conservador de direita e tem um amigo que é de esquerda, muito possivelmente o algoritmo vai filtrar e seu amigo não vai aparecer nos seus feeds. Não vai aparecer como indicação de conteúdo. Não vai aparecer. E aí cria-se o que a gente chama de bolha. As pessoas acreditam que todo mundo pensa igual a elas, quando, na verdade, elas só estão tendo contato com pessoas que pensam igual. As que pensam diferente estão de fora da sua bolha particular. É isso. Eu lembro de uma eleição, a eleição para presidente da República em que o Papangu ganhou. O que acontece? Eu lembro que havia um movimento grande aqui em Natal, na semana que antecedia as eleições, para votar no Ciro Gomes. Tinha muita gente, eu aqui no Instagram, quando eu decidi, né, não, vou votar no Ciro. Aí, quando eu mudei minha foto de perfil, aquela coisa engajada, né, a foto de perfil para poder demonstrar o meu apoio a Ciro Gomes, minha esposa fez isso também, daqui a pouco eu comecei a ver uma porrada de amigos meus fazendo a mesma coisa, gente que eu não conhecia fazendo a mesma coisa, e o nome de Ciro aparecia aqui, aparecia ali. E a gente pensava, meu Deus do céu, vai ter mesmo uma virada? Será que vai ter uma virada? E, claro, para alimentar essa sensação, as campanhas, né? Os chefes de campanha vão dizendo, está acontecendo uma grande virada, o nome de Ciro agora é citado, quando, na verdade, a campanha tenta apenas superdimensionar isso. Mas o que foi que aconteceu? Certo, houve um aumento das inserções do nome do Ciro Gomes entre as pessoas que eram mais próximas de mim. E o algoritmo aproveitou para mostrar para mim pessoas que eu não conheço que embarcaram na mesma onda, como se fosse criar uma grande rede. Mas se limitava a isso. Quando saiu o resultado da eleição, Jesus Cristo. Meu Deus do céu, onde é que estava Ciro Gomes? Estava lá embaixo, né? Não existiu aquilo que eu, minha esposa e os nossos colegas achavam que tinha acontecido ou que estava para acontecer, uma grande virada. Não tá, foi o algoritmo que deu essa falsa impressão para nós, entendeu? Então, a gente tem essa limitação hoje na nossa vida cotidiana, porque a gente tem contato apenas com aquilo que as pessoas pensam de parecido conosco. Mas a gente tem que ter autonomia e iniciativa para poder ir em busca da informação onde quer que ela esteja. Eu faço uma coisa que eu julgo muito bacana, acompanhar tanto veículos de informação
de esquerda como veículos de informação de direita. Então, eu acompanho a Rádio Jovem Pan, eu acompanho a Folha de São Paulo, eu acompanho a BBC Brasil, de certa medida a CNN, em certa medida, não muito. Hoje, particularmente, nesse último semestre, por causa da pandemia, eu me afastei bastante da leitura cotidiana de jornais. Eu entro ali, vejo uma matéria ou outra que me interessa um pouco mais e não vou mais, porque para poder evitar que uma ansiedade se instaure a mais aí por causa de tudo isso que é o desdobramento da pandemia. Então, eu me afastei um pouco. Mas é muito saudável quando você tem um contato com a opinião oposta à sua, na tentativa de tentar entender, pelo menos, por que as pessoas pensam daquele jeito. Em vez de deslegitimar a opinião do outro, desqualificando a opinião do outro, dizendo que ela não é válida, na verdade, você entender as razões que levam o outro a pensar dessa maneira. Porque aí você pode ver melhor as fragilidades dessa opinião, ou então, quem sabe até, olhar as fragilidades da sua própria opinião, para ou fortalecê-la, buscando outros argumentos, ou abandoná-la em busca de outra ideia mais resistente, né? Mais convincente. Então, é isso que a gente tem aqui em relação à refutação de argumento contrário. O que nós temos aqui? Olha só. Em termos de exemplo, tese. Os pais devem ter um papel mais incisivo na luta contra o cyberbullying. Incisivo é mais firme. Tá? Vamos lá. Muitos pais acreditam que, por acontecer no ambiente virtual, o problema do cyberbullying se dissolverá sem maiores consequências para os jovens. Isso aqui, meus queridos, nitidamente é o tópico frasal que termina aqui. Tá? É o tópico frasal. Detalhe relativamente a essa estratégia de argumentação. Há sempre a indicação de quem pensa diferente. Quem é que pensa diferente? Nesse caso aqui, muitos pais. Eu preciso dizer que não sou eu que penso assim. Eu preciso mencionar, mesmo que seja de forma um pouco vaga, que são outras pessoas, outros grupos que pensam dessa maneira. Então, eu coloco aqui muitos pais e digo o que muitos pais acreditam, qual é a ideia vinculada a esses muitos pais. Muitos pais acreditam que, por acontecer no ambiente virtual, o problema do cyberbullying se dissolverá sem maiores consequências para os jovens. Essa aqui, meus queridos, minhas queridas, essa daqui é a antítese. Vou mudar a cor. Vou botar um vermelhinho. Essa daqui é a antítese, tá? É a antítese. Inclusive, me perdoe, olha só como é que eu fui equivocado aqui e me antecipei. Se é a antítese, não é o tópico frasal, concorda? Não pode ser o tópico frasal, a informação principal do parágrafo, não pode ser a antítese. Como assim? A antítese é exatamente o que eu quero derrubar por meio da minha tese. O tópico frasal é a minha tese, o meu ponto de vista, a minha opinião. Então, isso aqui, meus queridos, me perdoem, é a antítese, não tem como ser o tópico frasal. Aí, vamos lá. Característica importante desse tipo de estrutura. Conector de oposição. Conector de oposição. Sendo que a conector de oposição será a conjunção coordenativa adversativa, como é o caso de no entanto, quando você tiver essas duas afirmações intercaladas por essa conjunção. Então, você apresenta a antítese, aí coloca o conector. Porém, contudo, entretanto, mais, todavia, e coloca a informação que é a sua tese. Mas pode ter outro caso, que é você colocar um conector, que aí seria uma conjunção subordinativa concessiva, antes da primeira oração. Aí não precisa colocar nenhum tipo de conexão entre as duas. Ficaria assim. Embora muitos pais acreditem que, por acontecer no ambiente virtual, o problema de cyberbullying se dissolverá sem maiores consequências para os jovens, vírgula, os desdobramentos de uma ofensa, uma ameaça. Então, o que era coordenativa adversativa, conjunção coordenativa adversativa, que ficava entre as duas orações, agora vai ficar uma oração, uma conjunção subordinada concessiva no começo
e as orações ficam conectadas, tá? Elas ficam ligadas entre si. Então, seria, embora muitos pais acreditem que, por acontecer no ambiente virtual, o problema do cyberbullying se dissolverá sem maiores consequências para os jovens, vírgula, os desdobramentos de ofensa ou ameaça não teriam, no entanto. Tá? Mas é fundamental a presença de um conector de oposição. Seja ele coordenativo adversativo, seja ele subordinativo concessivo. Tá? Porque são as duas formas de conjunções que dão a ideia de oposição. São as duas. E não é isso que vai acontecer no parágrafo? Primeiro eu vou colocar a ideia oposta à minha, depois eu coloco a minha ideia, então eu tenho que ter esse conector de oposição. Então, no entanto, os desdobramentos de ofensa ou ameaça não coibidos na internet podem levar a um quadro de fragilidade emocional da vítima e a uma sensação de impunidade que ampliará a prática por parte dos agressores. Tudo isso é tópico frasal. Agora sim. Agora sim. Tudo isso que vai de depois e no entanto até os agressores é o tópico frasal desse parágrafo, porque isso, meus queridos, minhas queridas, isso sim é a tese. Tá? Isso sim é a tese do seu parágrafo argumentativo. Show de bola? Alguma dúvida aí? Todo tranquilo? Tranquilo. Show de bola, show de bola. B. Passando adiante. Deixa eu tirar daqui. Botar para cá. Pronto, deixa eu dar uma limpada aqui geral. Pronto. Aqui, fundamentado na lei, eu acho que também não vamos tratar por enquanto, porque, primeiro, precisaria ter essa informação assim bem consolidada, né? Geralmente, o que o pessoal do Enem faz muito é usar argumento baseado na Constituição. Geralmente, a galera faz muito isso. Usa a Constituição. E é fácil usar a Constituição porque basta você dizer que a Constituição preserva ou defende o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, a dignidade da pessoa humana, esse tipo de coisa. Garante direitos fundamentais e direitos coletivos, né? É isso. Então, citar a Constituição não é difícil. Você não precisa citar o artigo específico, não precisa decorar o artigo especificamente. Se você for capaz de mencionar de forma correta os princípios constitucionais e alguns desses dispositivos que são o papel da Constituição para com a sociedade, já está garantido. Tudo bem? Mas esse argumento fundamentado na lei, ou ele vai estar disponível no próprio caderno de texto, o que é mais difícil, ou vem do seu repertório sociocultural, e aí não é tão específico, né? Não é tão específico. Deixa eu ver aqui o que temos. Ah, não, pronto. Então, esses aqui, esses três, são as estratégias argumentativas que eu penso, que eu julgo serem as mais interessantes para serem utilizadas, tá? São as mais interessantes para a gente utilizar. A nossa revisão leva em conta esse aspecto aí. Show de bola? 3 estratégias argumentativas para vocês focarem. Ó, na argumentação de vocês, a variação é legal. Você pegar ali, por exemplo, sei lá, duas estratégias diferentes. Você mostra para o seu professor que você tem variedade, né, de recursos. Mas se você fizer uso de apenas uma, não está errado, só fica um pouco mais limitado. Então, se você quiser usar os 2 argumentos como dados estatísticos, pode. Se você quiser os 2 argumentos como dados históricos, pode. Só que fica um pouco mais limitado, tá? O avaliador pode olhar assim e dizer, não, tem um limite aqui de informatividade. Tudo bem? Por isso que eu recomendo que haja uma variação nessas estratégias, usar mais de uma estratégia para o desenvolvimento da sua redação, tá? Da sua argumentação especialmente. Show de bola, queridos! Deixa eu passar aqui agora o ditatal de vocabulário, seu número 10. Tá prontinho aqui. Ditatal do 10.
vocabulário são 10. O momento de rir do coleguinha. É o momento de rir do coleguinha. Só que é uma pena que a gente está com pouquinhos coleguinhas, né? Aqui nós estamos hoje em 4 coleguinhas, meu. Diga aí, a gente já chegou a ter aqui, eu acredito que 16, porque foi uma quantidade muito grande, né? Mas umas 16 pessoas já chegamos a ter. Mas vamos lá, vamos fechar com o nosso vocabulário isso aqui. Deixa eu vou manter-me aparecendo para vocês, não vou colocar aqui a tela ainda, porque eu preciso mencionar, dizer, as palavras estão no slide mesmo. Então, anotem aí, por favor, Ditataldo 10, décimo Ditataldo, e vamos à nossa primeira palavra. Eita! Primeira palavra. Também tô desse jeito, professor. Tá, né, meu? E tem hora que é pesado. Tem hora que é pesado. Maria Eduarda, calma. Isso é porque eu tô sonolento, né, Maria Eduarda? Eu tô nessa pressa do mundo, parece. Pronto, abre o caderno. Pega a canetinha, pegue as canetinhas, uma caneta azul, uma preta, uma vermelha. Se você for que nem eu, dê uma cheiradinha nas canetas antes de começar. Como é que você pega, por exemplo, um negócio de lápis e não cheira a borracha? Tem que ter o cheirinho da borracha. Aqui, ó. Mas é sem cheiro. Essa minha... E já tá surradinha. É bom quando você compra material didático. Tu é doido, é? Menino. É uma benção, né? Que vem aquele cheirinho de novo. É maravilhoso, é maravilhoso. E as folhas do caderno, da Tilibra. Tu é doido, é? Na verdade, se você folhear com as ventas, né? Folhear passando assim nas ventas. Oxi. É gostoso mesmo. Cada um com suas manias. Vamos lá, olha só, olha esse preguiçado aqui. Olha que qualidade bonita, meu irmão. Qualidade aqui, ó. É o prédio aqui da frente que fica rebatendo a luz do sol. Ó, vamos lá. Anota a primeira palavra aí agora, Maria Eduarda. Tá tranquila? Já começamos aqui. Você autoriza que os jogos comecem? Não acha a página do caderno de redação? Meu Deus, a matéria de redação está relegada aí aos porões do seu caderno. Está relegada às últimas páginas, as páginas perdidas, ao triângulo das bermudas das páginas lá. Né? Foi engolfada por um redemoinho. E aí, agora sim? É a segunda, mas é porque eu sou dramático, Maria Eduarda. Eu sou dramático. Eu só não choro aqui agora na sua frente aqui porque está faltando lágrima. A água ainda está chegando aqui na cena circulatória. Vamos lá. Vamos começar então aqui. Vou para a primeira palavra, hein? Olha lá. Coachar. Primeira palavra. Coachar. Essa aqui foi especialmente complicada, viu? Eu quis fazer a mais difícil de todas. Coachar. Primeira palavra, coachar. Segunda palavra, empecilho. Segunda palavra, empecilho. Segunda palavra, empecilho. Terceira palavra, exitoso. Terceira palavra, exitoso. Exitoso. Quarta palavra. Quarta palavra. Olha aí, ó. Qual é? Repete qual a terceira? Exitoso. Maria Eduarda. Terceira palavra, exitoso. Quarta palavra. Quarta palavra, anota aí, ó. Pichação. Quarta palavra, pichação. Quarta palavra, pichação.
Quinta palavra. Quinta palavra. Cadê? Rejuvenesçam. Rejuvenesçam. Quinta palavra. Rejuvenesçam. Quinta palavra. Rejuvenesçam. Sexta palavra. Anota aí. Sexta. Serralheria. Serralheria. Sexta palavra, serralheria. Sétima palavra, enxoval. Enxoval. Sétima palavra, enxoval. Oitava palavra, mobília. Tem umas pegadinhas aí nesse meio, né? Oitava palavra, mobília. E a nona palavra, olha aí, ó. Excentricidade. Nona palavra, excentricidade. E a décima, chaveco. Essa é boa. A décima palavra, chaveco. Décima palavra, chaveco. Tá tudo nas mãos de Deus. Hã? Tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus, professor. Nas mãos de God agora, né? Porque na minha... Vamos lá, deixa de drama. Vamos colocar aqui, compartilhando com vocês agora, vamos para a primeira palavra. Vamos ver aí como é que ficou esse índice de acertos. Vocês vão me dizendo aí se acertaram ou não. Deixa eu abrir o chat aqui para poder acompanhar o chororô. Primeira palavra, coachar. Ah, meu irmão, é isso. Colocou o quê? CH? CH. Coachar é aquilo que é o barulho que o sapo faz, né, na lagoa. Coachar. X, é com X. Maria Eduarda, também, Maria Eduarda? Foi no CH? Já sei que foi engraçado. Boa chá é. Maria Eduarda que entendeu. Boa chá. Porque Maria Eduarda está colocando aqui no privado para mim. Pô. Bota no total, Maria Eduarda. Ela não vergonha não, meu filho. Boa Tô chá. falando aqui. Maria Eduarda entendeu. Boa chá. Mulher. Vamos para o número 2. Boa chá, é? Número 2. Empecilho. Você aí não entendeu o que é em pé, cílio não, né? O cílio em pé. Empecilho, acertou aqui. Essa aqui era mais fácil. Participei B só M e aqui a letra C, né? Não tem segredo. Acho que é difícil alguém colocar outra letra que não seja C. Aí, então empecilho, show de bola. Terceira palavra, exitoso. E aí, como é que foi? Essa daqui foi em nome de God. Acertou legal? Graças a Deus. Olha aí, Maria Eduarda acertou também, né? Alguém mais aí? Deixa eu ver quem é que mais tá com a gente aí. Ítalo e Micael, como é que se saíram aí? Olha, escutou resitoso. Maria Eduarda, tem que ir pro otorrino, viu? Otorrino laringologista. Nem falo, já dá saudade dele pra isso. Exitoso. É a derivada do êxito, né? É um adjetivo derivado da palavra êxito. Eu peguei isso também. Não foi? O radical e só acrescentei o sufixo. Perfeito, exatamente. Era o caminho correto. Thaís está orgulhosa de mim agora. Então, olha aí. Número 4. Pichação. O que vocês puseram? Ô, glória, Senhor. Também acertou com CH? Pichação. Baixou o crente. Maria Eduarda também. Amém. Maria Eduarda também. Glória.
Olha só, pichação. Show. Outra aqui mais simples, né? Rejuvenesçam. O que vocês puseram aí, ó? Quase. Rejuvenesçam. Colocou o que aí, Armando? 2S. Ah, no final, né? Rejuvenesçam. É do nascer, né? Eu pensei em colocar assim, sem cedilha ou não. Aí eu vou ter que colocar. Meus instintos nunca falham. Pois é, rejuvenesçam. Cedilha. Vamos para o número 6. Serralheria. Você não tem Aí dificuldade, foi. não, né? Isso aqui Pelo amor de Deus. Tava tranquilo. Eu trabalhei numa, como é que eu não vou errar? Você trabalhou numa, então tá por dentro já de tudo. Tá por dentro. Serralheria. Aí vamos para o número 7. Enxoval. Eita, bichinho! Ô, Glória! Acertou? Mas X. A galera às vezes coloca aqui com CH. CH. Maria Eduarda acertou serralheria, né? Certo. Enxoval. Vamos para a próxima. Mobília. Ô, Glória, com acento dá mais. Com acento. E aí tem uma galera que quando vai escrever mobília, escreve assim, ó. Vou colocar no chat aqui para vocês verem. Mobília, com LH. Mobília. Tem galera que escreve assim, mobília. Porque a leitura, muitas vezes, é feita assim. No interior, não é ninguém falando mobília. O interior, na verdade, o pessoal fala troço, os troços. Não fala mobília. Né? Mas a palavra aquela coisa. vai com LH na pronúncia da galera do interior, né? Diga aí. A fonética é diferente da grafia. Exatamente. Respeita, professor. O rei de português está aqui. Ainda mais considerando que a gente tem aí no Brasil diversas formas de pronunciar determinadas palavras, né? Exatamente. Vamos lá. Quem mais aqui é número 9? Ó. Excentricidade. Agora aqui eu errei. E aí? Colocou o que aí? Só esqueci o X. Esqueceu o X. Deixou só o C? Foi. Pois é. Tem que ter o X. Ele não aparece aí no fonema, né? Excentricidade. Mas ele está aí. O X está aí presente nas nossas vidas. Vamos para a próxima. Chaveco. Essa aqui foi fácil. Sossegado, né? Chaveco com X. Algumas pessoas às vezes colocam com CH, mas não foi aqui o caso de vocês. Me diga aí a quantidade de acerto de cada um. Por milagre, acertei 7. 7. Armando. Maria Eduarda. Diz aí. Aproveita Micael também. Olha aí. As que escutou, Maria Eduarda acertou. 8. Micael também acertou 7. Beleza. Ítalo, como é que tá aí? Vou botar mais um copinho d'água. Muito, Ítalo. Respondente, vai agora. Então, fechamos o nosso último Ditataldo. Esse aqui foi o último Ditataldo de todos. A gente teve 10 Ditataldos ao longo do ano letivo inteiro. E agora vamos para o último, vocabulário. 10º vocabulário. Vamos agora para o significado das palavras, o sentido das palavras, né? Vamos ver. O significado. Significado. Número 1. Palavra é proselitismo. A palavra essa palavra aqui eu vim escutar uma vez numa campanha eleitoral de uns anos atrás. Aí eu fiquei pensando comigo, como é que o candidato usa um bocado de palavra difícil se ele está falando para o povo, né, meu? Não quer ser eleito, né, meu? Não quer ser eleito. Aí o que acontece? Ele usou essa palavra proselitismo. Veja só, vamos lá. Apesar do proselitismo de sempre, gosto de conversar com ele. Bem, nesse sentido aqui, o que significa proselitismo? Paradoxo, prolixidade, doutrinação ou irrelevância. O que vocês acreditam que é a resposta, o sinônimo de proselitismo?
Essa é difícil. Eu acho. Complicado, viu? Ó, vamos 1 a 1. Alguém sabe dizer o que significa paradoxo? Paradoxo. Uma coisa paradoxal? Algo confuso, um pouco fora da realidade, creio eu. Quase, quase, quase. Paradoxo é algo contraditório. Paradoxo é o mesmo que contradição. Prolixidade, alguém sabe dizer o que significa? Repetição insistente de palavras. Na verdade, a repetição insistente de palavras é redundância. A prolixidade parece um pouco com isso aí, pronto, Maria Eduarda foi lá. É algo que se estende demais. Prolixo é quando a pessoa se estende além daquilo que é necessário. Alguém que escreve demais ou fala demais. Numa conversa, a pessoa está lá, aí está puxando assunto que são assuntos aleatórios, está sendo prolixa. A pessoa está lá acusando a outra de ser prolixa. Então, não é proselitismo. Sabe o que é proselitismo? É o que está na letra C, doutrinação. Eu também estava nessa. Doutrinação. Por isso que quando eu falo de proselitismo cristão, é doutrinação cristã. A ideia de que cada pessoa é um soldado da religião e deve buscar para ela mais soldados, mais fiéis. Tá? Então, proselitismo, a correta é letra C, doutrinação. Show de bola? Vamos para número 2. Desvencilhar. A palavra aqui é desvencilhar. Olha o contexto. Você tem que se desvencilhar da fama que te deram. O contexto ajuda um pouco. Mais ou menos vocês podem ter até já uma noção. Mas vamos ver se as alternativas ajudam ou confundem. Desvencilhar é o mesmo que você tem que se apoderar da fama que te deram. B, você tem que se apegar à fama que te deram. C, você tem que se encher da fama que te deram. Ou D, você tem que se afastar da fama que te deram. Vou de letra D, professor. Letra D. Alguém mais? Maria Eduarda foi de D. Micael também foi de D. Gente, o que nos dá aí a dica dessa resposta é o prefixo. Esse prefixo des. Esse prefixo des dá a ideia justamente de descolar, de destacar, de apartar. E aí a palavra afastar cabe direitinho nesse contexto. Você tem que se afastar da fama que te deram. Tá? Desvencilhar é o mesmo que afastar. Show de bola? Desvencilhar é o mesmo que afastar. A resposta certa na letra D de dado, ou então D de Dudu. Ai, meu Dudu. Isso é calypso. Ei, boy. Isso é calypso. Essa daí foi no fundo do baú, viu? Isso é calypso. Vamos agora para a questão número 3. Questão 3. Aí, ó. Ninguém aqui vai tolher a sua opinião. Essa palavra não é tão difícil de aparecer, não, viu? Essa palavra aí é uma palavra até que até corriqueira. Vamos ver o que significa. Ninguém aqui vai tolher a sua opinião. A, censurar. B, enaltecer. C, perseguir. Ou D, atrapalhar. O que você acredita que seja tolher nesse sentido? Acho que letra B. Acha que letra B? Você vê que, inclusive, as alternativas trazem palavras que são também um pouco rebuscadas, né? Uma, pelo menos. Uma. Gente, olha só. Atrapalhar é simples. Ninguém aqui vai atrapalhar a sua opinião. O entendimento de atrapalhar, tudo bem. O entendimento de perseguir também. O entendimento de censurar é quando você impede que alguém se expresse. Né? Você repreende alguém quando apresenta sua opinião. Enaltecer é você jogar a bola lá para cima. É você pegar aquela pessoa e valorizá-la, elogiá-la, enaltecendo-a. Gente, tolher é o mesmo que censurar. Ninguém aqui vai censurar a sua opinião, ninguém aqui vai te calar, ninguém aqui vai exigir que você não fale. Tá? Então,
Esse é o significado, é o sentido da palavra tolher, nesse contexto particularmente. Aí vamos de número 4. Saiu daqui grunhindo depois da reunião. Eita danado. O que significa a palavra grunhindo? A, resmungando. B, sussurrando. C, reclamando. Ou D, gritando. O que você acredita que significa a palavra grunhir? Também é um pouco mais difícil de aparecer em determinados contextos. Não aparece sempre não, essa palavra. Rapaz, o ventilador está ligado aqui nas minhas fuças e eu estou morrendo de calor. O calor danado. Parece que o ventilador está só aqui de corpo presente. Vai chover, professor. Abafado. Tomara, meu. Tomara. Deixa eu ver até como é que está o tempo olhando da janela aqui. Tá encoberto. E aí? O que você me diz? O que você me diz aí? Letra A. Letra A, resmungando. Olha aí a alternativa correta. Ó, Micael foi de A ou C? Eu também estou ao C. Maria Eduarda. Espera aqui. Bem, tá em dúvida também, né? Olha aqui, gente. Grunhir é o mesmo que resmungar. Tá? Eita glória. Grunhir é o mesmo que resmungar nesse contexto aqui. Então, saiu daqui grunhindo depois da reunião. Ok? Resmungando. É a mesma coisa. Número 5, metade do nosso vocabulário. Assoalho. A palavra aqui é assoalho. Tá lá. Parabéns, o assoalho está limpo. Olha que é confusão aqui, viu? Pode dar confusão. O que é o assoalho? É o sótão? É o porão? É o deck? Ou é o piso? O que você acredita que significa a palavra assoalho? Professor, assoalho tem tantos significados. É, né? Pode ser assar o alho, né, Maria Eduarda? Assar o alho na panela. Tanto é que, professor, que na Fórmula 1, aquela parte que fica debaixo da carroceria, aquela parte que geralmente é preta dos carros, assim, dependendo da cor, chama-se assoalho também. Assoalho, né? Então, de acordo com essa sua perspectiva aí, dá para tirar uma conclusão? Maria Eduarda. Vou de D também. D, Armando foi de D. Micael. Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Não, Micael não foi. Micael não arrisca. Está em dúvida. Gente, é bem isso que você falou, Armando. Tudo que está associado a piso pode ser considerado assoalho. Por exemplo, você está no deck. Aí o deck tem um assoalho. Você está no porão. No porão tem um assoalho. No sótão também tem um assoalho. Sendo que o sótão é a parte superior da casa, o porão é a parte inferior subterrânea da casa, o deck é a parte suspensa da casa, né? Há uma parte suspensa, mas ambos têm assoalho. Né? Sou inteligente, professor. Então, Pi, você é nojento, você é invocado. Beleza? Fórmula 1 me ajudou. Olha aí, tá vendo? Número 6, palavra número 6. Você vai mesmo convidar aquele glutão? Eita, eu acho que essa palavra aqui já apareceu, vocês já devem ter tido contato em algum lugar. O que é uma pessoa glutona? O que é um glutão? A, mal educado. B, bruto. C, comilão. Ou D, falastrão. Qual o sentido de glutão? Vou de letra B. Letra o quê? B de bola? Letra B. B. B de bola, né? Micael também B de bola. Maria Eduarda, o que você acha? B de bola também. Beleza. B de beleza. Porque erraram os três. É comilão. Glutão é uma pessoa que come muito. Glutona, né? A pessoa que come muito. Glutão é comilão. Olha aí. Pegaram, foram pegos na pegadinha. Comilão. Letra C. Viu? Eita, danada. Foi de rodo. Passei o rodo agora. Número 7. Melindres. A palavra é melindres. A palavra 7. Olha só.
Sem melindres, é assim que temos que abordar este assunto. O que você acredita que significa a palavra melindre? A, atraso. B, distrações. C, delicadezas ou D, intrigas. E aí? Melindres. Difícil. Acho que letra... Essa é difícil. Eita, God. Baixa o espírito, Senhor. Maria Eduarda vai de B nessa aqui, Maria Eduarda? Ou é na anterior? Não vi. Ah, vai de A, né? Atrasos. Eu vou de letra D. D de dado, intrigas. E Micael, vai de B de bola? Caramba, meu! Olha só. Da outra vez, todo mundo marcou igual e erraram os 3. Dessa vez, todo mundo marcou diferente e erraram os 3 de novo, rapaz. Eu tô invocado. Agora, aí eu acertei nas palavras, viu? Aí eu devia ser contratado para fazer esses quiz. Aí, ó, delicadeza. Melindre é delicadeza. Micael. Por ter uma expressão que é melindrosa, é a delicada, é a fresca. Ela é muito melindrosa, quer dizer que ela é fresca, delicada, entendeu? Tá aí, delicadezas. Meu rapaz, ei, que coisa fantástica. Elaborei bem. Charlatães. Palavra número 8, charlatães. Fiquemos atentos aos charlatães. O que significa isso? Letra A, aos enganadores. B, aos snobs. C, aos indiferentes. Ou D, aos insensíveis. Pelo amor... O que é um charlatão? Hã? Letra A. Letra A. Micael vai de A também. Armando foi de letra A. Maria Eduarda também. Essa aqui sim. Não é possível. Não é possível. Agora, os 3 colocaram, os 3 acertaram. Muito bem. Olha aí. Enganadores. Charlatães é o mesmo que enganadores. Ei, professor. Tô gostando, ainda bem que vai acabar, porque só o senhor que acerta, a gente erra. Isso é muito injusto. Não, esse é porque, ó, eu botava uns antigamente achando que estava mega difícil. Quando eu ia ver, todo mundo acertando 10, 9, 8. Não, vamos ver se a gente calibra mais esse negócio aí para ser uma coisa mais Baixou o espírito, né? Baixou o espírito. Vamos lá para número 9. Penúltima palavra geral dos nossos vocabulários do ano letivo. Nevrálgico. Estamos discutindo um ponto nevrálgico disso tudo. O que você acredita que significa nevrálgico? Letra A, denso, crucial, difícil ou desimportante? Letra B. B de bola, crucial. Vamos lá. Maria Eduarda e Micael. Maria Eduarda foi de B de bola. Micael. O que você me diz? Micael está na dúvida. B também. Acertaram todos, mais uma vez. Um ponto nevrálgico é, de fato, um ponto crucial. Tá? Crucial. Maravilha. E a última palavra para encerrar geral está aqui, ó. Aquela rua tinha cheiro de cloaca. Já ouviram essa palavra cloaca? Não. Já leram? Cloaca. Aquela rua tinha cheiro de cloaca. A Maria Eduarda já leu. Cloaca é o mesmo que pântano? É o mesmo que manguezal? É o mesmo que latrina ou o mesmo que sovaco? Não faz a menor ideia do que é, né, Maria Eduarda? O que significa cloaca? Pântano, manguezal, latrina ou sovaco? Acho que letra D. Ninguém cheiro de sovaco, hein? Aquela rua tem cheiro de Diga sovaco. aí, boy. Letra D dado, Armando, né? Não, é carnaval, cheiro de carnaval. Maria. Ou então cheiro de feira naquela área dos peixes. Ei, eu fico pensando como é que não mora uma pessoa que mora na rua de feira, especialmente naquela parte dos peixes, viu? Caramba! Porque quando a gente passa, eu morava no Alecrim, às vezes no domingo, a feira do Alecrim, da 1, é no sábado. Aí, às vezes, eu no domingo ia, não sei, para algum lugar, e eu andava. Quando eu passava naquela rua da feira que ficavam os peixes, era uma coisa triste de se sentir. Jesus Cristo. Imagina quem mora, viu? Micael não, Maria Eduarda não faz ideia, e tu disse qual, Armando? Qual foi a tua opção? Letra D. Letra D? Beleza. Gente, tá aqui. Cloaca é o mesmo que latrina, certo? É o mesmo que latrina, pode ser também em determinada medida esgoto, tá?
Em certa medida também pode ser esgoto. Fechado. Vamos lá. Quantidade de acertos aí de vocês? Marcaram? Chegaram a marcar nessa daí? Só Deus sabe. Acertei 6. Acertou 6. Já foi mais complicado, né? E aí, Mikael? Enquanto o Mikael coloca aí, a gente vai falando. Ó, diz. Não anotei. Anotou não, né? Não anotou Mikael não anotou, Mikael. Não, tá certo, tá certo. Pois, meus queridos, diga aí, Armando. O senhor falou naquela hora sobre sobre os algoritmos e tal, sobre o assunto do Ciro. Uma curiosidade. Ciro Gomes ia ser candidato pelo PT, mas ele recusou. Pelo PT? Era. Quando? Não, o PT fez uma proposta para ele. Agora? Não, professor. Antigamente, na época daquelas eleições. Não foi isso não. O que aconteceu é que o Ciro foi propor ao PT uma parceria para que o PT apoiasse o segundo turno de Ciro como cabeça de chapa. Porque o Ciro, ele é nome forte do PDT, ele não tem pretensão de sair do PDT para poder ingressar em outro partido. Isso aí é para parlamentar de menor envergadura, sabe? O Ciro o Ciro já é um dinossauro dentro do PT, dentro do PDT, então não tem pretensão de sair do partido. Não sei se é PDT, para falar a verdade, ó. É PDT? Era um partido. É o PDT que é 12. É o PDT que é 12. O PDT. Ciro não tem pretensão, não. Ele é peixe grande dentro do partido, entendeu? Na verdade, Ciro é peixe grande da política brasileira como um todo. Então, essa troca de partido é mais para os caras ou muito fraco. É muito fraco, porque, pronto, o Bolsonaro saiu do partido dele, estava só com interesse no PSL, e os parlamentares de menor projeção também fazem isso, né? Mudam, trocam de partido e tudo mais. Tá ok? Também, né? Tem que fazer essa porra aí, né? Pode crer. Caldinho de cana. Meus queridos, pois então me despeço de vocês aqui. Na próxima aula a gente termina com 3 horas para poder cobrir a última da aula passada, beleza? E deixo um beijo com todo mundo. Beijão, a gente se vê na próxima quinta-feira. Tranquilo? Beijo. Valeu, Armando, Ítalo, Maria Eduardo e Mikael. Beijão para vocês. Fiquem bem.